E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que é, no mínimo, alucinante. É um referencial sugerido pelos textos que a gente está explorando, conhecido como contrafísica. Vamos esquecer por um segundo aquela velha ideia de que os planetas são só um monte de rocha morta flutuando no vácuo, tá? E se essas esferas gigantes fossem, na verdade, computadores orgânicos e vivos operando com uma lógica física espetacular? É uma quebra de paradigma absoluta que muda completamente o jeito de enxergar o cosmos bem debaixo dos nossos pés. Então, bora direto ao ponto com uma pergunta que abala as bases da evolução planetária. A Terra poderia, lá na sua infância, ter sido um gigante gasoso? Sabe, algo tipo um Júpiter ou Saturno da vida? A astrofísica tradicional ainda pisa em ovos com isso, mas o texto que a gente está dissecando propõe uma hipótese super ousada, baseada numa transição de fase em escala planetária que pode mudar tudo o que achávamos que sabíamos. Parte 1. A compressão de estado planetário. A física da transição planetária. Para entender essa possibilidade, a gente precisa olhar lá para o fundo. O material explica que, com pressões e temperaturas insanas nas profundezas, o gás age como um fluido supercrítico, passando por uma transição de fase colossal. Isso ilustra perfeitamente a analogia da água que o texto traz. Imagina o planeta no estado gasoso como se fosse o vapor de água, difuso, expansivo, um caos total. Já o planeta rochoso seria como gelo, denso, incrivelmente estruturado e organizado. É literalmente o equilíbrio entre a expansão sem fim e a condensação que traz ordem para a matéria. A implicação direta disso é que essa transição planetária funciona essencialmente como uma compressão de dados cósmicos. É isso mesmo. Quando um gigante gasoso perde a sua fonte de calor ou tem a atmosfera externa soprada para longe, a condensação extrema que sobra revela um núcleo superdenso. Seguindo essa lógica, a nossa própria Terra seria exatamente esse estágio final superorganizado, tipo a versão zipada, sabe? A versão condensada de um gigante gasoso ancestral que comprimiu sua massa para não se desfazer no espaço. E isso nos leva à parte 2, o núcleo como estrela morta, revelando a estrela inativa. Essa mudança de estado obriga a gente a mudar a perspectiva e olhar direto para o centro do nosso mundo. A teoria aponta que o núcleo não é só uma poça de ferro derretido gerando gravidade. Na verdade, o texto apresenta um conceito chamado evolução estelar residual. Basicamente, quando uma estrela não tem massa suficiente para explodir numa supernova ou virar um buraco negro, ela entra numa degenerescência térmica. O que sobra lá no meio dessa formação é uma bola metálica giratória absurdamente radioativa com uma gravidade imensa e um motor interno que não para de trabalhar. E é a partir dessa estrela adormecida que acontece uma alquimia planetária de verdade. A pressão bizarra do manto força elementos como carbono, silício e ferro a cristalizarem. Nesse cenário, a lava que a gente vê saindo dos vulcões, bem, ela seria só o subproduto do calor radioativo dessa estrela morta tentando desesperadamente escapar. Fazendo isso, o planeta literalmente digere e cura os restos da atmosfera gasosa para criar uma crosta protetora de rocha em volta desse reator nuclear. Sensacional, não é? Parte 3. A decantação cósmica da matéria. O núcleo como um filtro cósmico. Então, o ponto crucial aqui é que o núcleo não está lá paradão servindo só de âncora pesada. O algoritmo dele dita o destino do sistema inteiro. Primeiro, ele emite um gradiente de ionização que ativa a química da superfície. Segundo, tem a assinatura magnética, que funciona como um filtro gigante, impedindo que a nossa água evapore para o espaço e transformando a Terra num oásis em vez de um deserto. E terceiro, ele controla a dinâmica geológica, aquele ciclo constante de reciclagem das placas tectônicas. O mais fascinante é que tudo isso funciona por um sistema de afinidade. É como se o núcleo tivesse uma memória física inalterável de quando ele era uma estrela majestosa. Nesse modelo inovador, a nossa Terra não é um acidente de poeira espacial que simplesmente se juntou ao acaso. Se a gente tem tanta água, carbono e oxigênio aqui, é porque a assinatura química única do núcleo atraiu ativamente os elementos exatos que ressoavam com ele ao longo de bilhões de anos. Parte 4. O computador orgânico planetário. O hardware e o software da existência. Agora, o que é realmente interessante sobre essa tabela é como ela junta a geologia mecânica com a biologia, mostrando o planeta como um baita computador orgânico de 2 camadas. A camada inferior, lá no núcleo, é o nosso hardware, rodando o algoritmo físico e gerando energia sem parar. E a camada superior, a biologia, ela é o próprio software. A vida não está desconectada do chão que pisa. Ela está aqui puramente para ler as condições do núcleo e processar toda essa energia que vem de baixo.
Ou seja, a biologia vira uma ferramenta super refinada do planeta para gerenciar a si mesmo. A vida acelera a reciclagem de nutrientes, purifica a água e reage ativamente ao que a geologia escreve. Um exemplo claro dado pelo texto é o bioeletromagnetismo, onde as próprias células dos organismos imitam na microescala as grandes diferenças de potencial elétrico impostas pela crosta terrestre. Parte 5. A linha do tempo evolutiva, traçando o despertar da matéria. Para amarrar todos esses pontos cósmicos com a nossa biologia, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa num espetáculo de colisões de galáxias misturando gás e poeira. A partir desse caos, se formam os núcleos densos e radioativos. Na terceira fase, a radiação desses núcleos chega na crosta fria e ativa a química que estava lá, estagnada. E, por fim, as espécies surgem. Sob essa lente, a vida não é uma anomalia aleatória. Ela é uma imposição da necessidade termodinâmica para conseguir resfriar a radiação intensa de um núcleo ainda cheio de energia. O mecanismo físico rodando por trás disso é fascinante. O calor intenso e a radioatividade criam janelas tectônicas, que são as fontes termais abissais. Nesse verdadeiro laboratório natural na superfície, o bombardeio de radiação quebra as ligações moleculares estáveis num processo chamado radiólise. E essa ionização constante, quer dizer, esse caos energético força as moléculas mais simples a se recombinarem e formarem a biologia complexa e dinâmica que a gente conhece. Vou até fazer uma pausa aqui, porque essa frase do texto é de arrepiar. O DNA é, em última análise, um mapa da radiação que o nosso núcleo emitiu há bilhões de anos. Pensa só no peso disso. Nós somos o registro fóssil daquele núcleo radioativo lá do comecinho. Toda a diversidade ecológica mapeada pela ciência vira só um grande registro físico e palpável do exaustivo resfriamento planetário. Com base nisso, o material conclui de forma super direta. A vida, como a gente observa, é um subprocesso inevitável programado para fluir dentro dos limites que o núcleo estabeleceu. Acaba com aquela ideia de que o desenvolvimento é só uma obra do acaso. Pelo contrário, toda a nossa complexidade biológica seria só um reflexo de quão potente e eficiente tem sido esse reator de pedra gigante no centro da Terra. E para fechar a nossa análise, fica aqui essa pergunta provocativa do material que muda totalmente as noções de mundo que a gente costuma ter. Será que a complexidade da vida é simplesmente uma medida de quão bem uma espécie consegue processar a radiação residual que vem do solo em que ela pisa? É uma inversão de ótica absurda sobre como a matéria, o tempo e a vida se integram de verdade. Fica a reflexão, porque essa ideia vai longe. Até o nosso próximo mergulho nos materiais.